Então vamos agradecer à espiritualidade, ao grupo de trabalhadores espirituais da nossa casa, Centro Espírita Bezerra de Menezes de Balneário Camboriú, por mais esta oportunidade de termos o uso tecnológico para falar e conversarmos um pouco sobre a doutrina espírita. Essa doutrina que nos traz tanto conforto, tanta paz e sabedoria para as nossas jornadas evolutivas nesse planeta terrestre. Hoje, o nosso tema é a fé. Então, nós vamos começar a nossa palestra nesse instante. Quando falamos a respeito da fé, não podemos deixar de reflexionar em torno da confiança natural que existe em todas as criaturas humanas, inclusive em nós. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, numa página repassada de beleza, faz o estudo da fé, utilizando-se de algumas parábolas de Jesus. E o brilhante codificador da doutrina espírita, ao analisar a fé, refere-se principalmente à fé natural. Ela tanto pode ser humana como pode ser divina, porque ela procede em última instância daquele que é o nosso genitor sublime, o Pai Criador. Allan Kardec, aprofundando a questão da fé, demonstra que ela pode ser imposta. Sim, meus irmãos, ela pode ser imposta. A ela, a fé imposta, a fé antiga, a fé tradicional, a chamamos de fé cega. Mas Allan Kardec, durante seus estudos sobre a fé, nos esclarece, nos revela e até nos mostra que a fé também pode ser adquirida através da lógica, da razão. Essa denominada de fé racional. E com muita propriedade, Allan Kardec a elegeu como paradigma da doutrina espírita de fé verdadeira. Somente é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todos os momentos e épocas da humanidade. O tema de hoje, como já deu para perceber, nos leva diretamente num mergulho ao Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, para dar uma introdução a esse tema de hoje, a fé, com o intuito de nos atermos e recordarmos alguns aprendizados sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos dar uma passada pelo capítulo 1 deste Evangelho, onde Kardec coloca que a ciência e a religião são como duas alavancas da inteligência humana. Uma revelando as leis do mundo material, a outra revelando as leis do mundo moral. Mas que apesar disso, durante muito tempo, a ciência e a religião como se repeliram, porque entre elas faltava um traço de união. E diz Kardec que esse traço só surgiria com o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. Então, a ciência passaria a considerar a transcendência, o espiritual, e a religião deixaria de ignorar as leis da matéria. E de fato, quando a fé se voltou para a crença e a ciência não encontrou nada de lógica na fé, começou uma nova era na humanidade. Sim, uma nova era, meus irmãos. Aqui estamos vivendo. E agora, entrando em nosso tema dessa exposição online, vamos refletir juntos sobre a fé que aceita tudo, que não abre espaço para a razão. Essa fé cega não tem mais lugar nessa nova era. Não podemos acreditar simplesmente por acreditar. Allan Kardec chega a afirmar que esse tipo de fé em demasia pode ser prejudicial a nós, pois facilmente leva-nos ao fanatismo. Referente a essa afirmação de Kardec,
Reflitamos novamente. Podemos perceber a problemática da questão ainda hoje, em tempos atuais. Sim, caros irmãos da Seara Espírita e convidados para essa exposição. Quantos fanatismos exagerados já ouvimos, presenciamos nos noticiários, usando o nome de Deus para justificar esse tipo de fé. Quantas lutas, quantas guerras, quantas mortes já aconteceram e ainda acontecem em nome do Cristo. Para complementar ou compreendermos um pouco melhor, vamos dar um exemplo mais próximo, mais atual e até numa proporção um pouco menor. Todos os anos, em determinadas épocas, na Semana Santa, por exemplo, quando as pessoas ainda se autoflagelam, ferem seus próprios corpos, vertem o próprio sangue, como forma de provarem a fé em Deus. Quando o raciocínio lógico, mais simples, atua sobre as lições deixadas por Jesus em nossas vidas, deixa bem claro que Deus, Pai amoroso, bondoso em toda a sua infinidade de misericórdia, jamais exigiria sangue do seu filho como demonstração de fé. Até porque esse corpo físico não foi concedido por misericórdia divina para podermos estarmos aqui nesse mundo físico, na condição de encarnados, na oportunidade de restabelecermos alguns reajustes. Corpo esse que não nos pertence, mas está sobre nossa responsabilidade. Então, nos cabe cuidar e respeitar profundamente esse envoltório, do qual nós sabemos que um dia nós iremos prestar conta. E no seu livro, O Consolador, Emmanuel estabelece uma distinção entre o crer e o ter fé. Crer diz respeito à crença. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio para que a alma edifique a fé em si mesmo, inspiração divina. Diferentemente da simples crença, a fé desperta todos os instintos nobres no ser humano, que encaminha o homem para o bem, e como tal é a base da regeneração de todos nós. E hoje já conseguimos perceber que a razão nos deixa bem claro que a fé exige sacrifícios, sim, e às vezes até sacrifícios bem dolorosos, mas que ao invés de maltratarmos nossos corpos para tentarmos provar uma fé que às vezes não existe, vamos então nos dedicarmos cada vez mais à nossa educação, a educação do nosso espírito, através dos estudos, da determinação e da própria vontade de queremos mudar. Leon Denis, ele compara a fé cega, que não questiona nada, igual a um farol. Farol esse tão fraco na sua luminosidade que não emana luz suficiente para ultrapassar um nevoeiro. Enquanto que a fé da nova era, que nada mais é do que a fé esclarecida, nos diz Leon Denis, que essa fé esclarecida é igual a um farol elétrico, que ilumina com luz brilhante toda a estrada da vida. Mas ninguém adquire a fé, meus irmãos, sem ter passado por tribulações da dúvida, sem ter padecido as angústias que embaraçam o caminho de todos nós. Muitos de nós paramos em esmorecidas indecisões e flutuamos longo tempo em correntezas opostas. Feliz quem crê, sabe, vê e continua firme, pois a fé então é profunda, inabalável. A fé racional deve estar dentro de nós, recheada de conhecimentos, e através desse entendimento, desse conhecimento, alcançamos a fé racional, a fé esclarecida. E só assim
conseguiremos superar os maiores obstáculos da nossa existência. Foi nesse sentido que se disse que a fé transporta montanhas, pois como tal, podemos considerar as nossas dificuldades, ou seja, as paixões, a ignorância, os preconceitos, os interesses exagerados pelo material. Geralmente se considera a fé como mera crença de certos dogmas religiosos, aceitos sem exames. Mas a verdadeira fé está na convicção que nos anima e nos arrebata para os ideais elevados. Mas mesmo assim, uma espécie de fé natural sempre vai existir dentro de qualquer ser humano, porque ela faz parte do nosso sentimento inato da ligação com Deus, já que Ele é o nosso genitor, Criador, o Pai maior. Inclusive, no século IV, Santo Agostinho já dizia que é preciso primeiro crer, para então compreender. Mas, sobretudo e com certeza, compreender para continuar crendo, para fortalecer a própria fé, para que ela não se cristalize, mas que permaneça sempre exposta aos questionamentos da razão. Assim Kardec nos diz que a fé é inabalável. É somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. E com certeza, foi essa fé natural que levou aquela mulher, que há 12 anos sofria de uma hemorragia constante, a procurar por Jesus. Ela sabia que o mestre passaria por ali. Sabia também que ele era seguido por uma multidão, que seria difícil chegar até ele. Então, sua fé inabalável a levou até ele. Mas a multidão era tamanha que ela mal tocara as vestes de Jesus por trás. E diz o Evangelho que no mesmo instante em que ela tocou as vestes de Jesus, ela sentiu todo o seu corpo que já estava curado daquela enfermidade. Que graças à evolução, graças ao espírito questionador do homem, que quanto mais avança, mais decididamente busca respostas racionais para os fatos de primeira mão inexplicáveis, hoje se sabe o que aconteceu no caso da mulher hemorrágica e tantas outras curas que Jesus realizou, que não foram mero milagres, no sentido da derrogação das leis naturais, no sentido das leis eternas e imutáveis de Deus. E se Jesus não fez milagres, também não são milagres tantas curas e libertações das obsessões gravíssimas que acontecem em tantos templos religiosos. Porque nós sabemos que os espíritos do bem não atuam somente nas casas espíritas, mas eles estão em todos os lugares. Os portadores das bênçãos e dos recursos do alto estão em todos os lugares. Em qualquer lugar onde estiver reunido pessoas do bem, reunidas puramente pelo amor de Deus e ao próximo, sem nenhum interesse material, independentemente da denominação ou segmento religioso, lá estarão os espíritos do bem, pronto para auxiliá-los nos que lhes for permitido. Mas, como nós estamos tentando ser melhores, mais solidários, tentando ser espíritas, vamos falar sobre nossa realidade daqui, da casa espírita, entendendo que o mecanismo é sempre o mesmo, ou bem semelhante, respeitando, é claro, as peculiaridades de cada caso. Mas, dentro de outros fatores que escapam à nossa percepção e até, evidentemente, do nosso conhecimento, o fluido magnético do médium
acionado pela sua vontade de praticar o bem, acrescido da fé, da confiança daquele que necessita. Esses dois quesitos, coroados pela misericórdia do bem, misericórdia divina, através dos trabalhadores invisíveis, são os realizadores desses feitos maravilhosos que denominamos, às vezes, como milagres, onde cada um exerce o seu papel. E isso nos faz perceber, pensar na importância da moral, daquele que se dispõe ao exercício dessa tarefa de amor, o médium. Nós sabemos, ou deveríamos saber, nós que estamos tentando ser espíritas, e para isso deveríamos saber que grande parte dos feitos de Jesus só aconteceram graças à pureza do seu magnetismo, da sua autoridade, da sua superioridade moral junto aos espíritos perturbados e perturbadores. Mas hoje, gente, através do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que eu imagino que todos já ouviram falar dele. Dr. Sérgio é um neurocirurgião, grande palestrante espírita, conhecido no Brasil e fora dele, grande cientista. Ele estudou a glândula pineal. Graças a ele, a ciência hoje explica que ao receber a carga magnética pura de Jesus, com a mente completamente receptiva, pela confiança que alimentava no coração aquela mulher, que muito provavelmente sofria de metrorragia, que é um sangramento uterino fora do período menstrual normal, ela obteve a cura instantaneamente pela estimulação da glândula epífise, uma glândula importantíssima no nosso organismo, que é responsável por várias funções do organismo. Ela fica localizada na direção do céu da boca e ela produz uma substância chamada ocitocina, e que no organismo feminino, dentre outras funções, é responsável pela contração do útero. Como essa região produtora de ocitocina no cérebro é bastante ligada à área das emoções, ao sistema límbico, quando essa mulher tocou as vestes de Jesus, absolutamente crente de que iria ser curada, ela concretizou de tal modo essa vontade, que não podemos fugir dessa palavra, essa vontade, essa realidade no seu cérebro, essa ideia, que isso associado ao magnetismo curador do Cristo e o seu merecimento, foi capaz de provocar o aumento imediato da produção desse hormônio, a ocitocina, contraindo o útero que parou de sangrar. E Jesus olha para trás e diz, e se dirige a ela, dizendo assim: a tua fé te curou, mulher. Nessa pequena frase, a tua fé te curou, mulher, Jesus ofereceu à humanidade um conhecimento precioso de que a cura, em grande parte, é mérito do próprio paciente. Inclusive, Dr. Sérgio Felipe esclarece que os medicamentos normais que nos são prescritos pelos médicos terrenos têm a sua eficácia em aproximadamente até 30% no organismo das pessoas que têm fé. Ou seja, nós trazemos conosco o poder de potencializar até 30% ou mais o benefício de um medicamento, de um remédio. Isso é comprovado e foi elaborado através de estudos científicos. E o grande médico das almas, Jesus, já tinha esse conhecimento na época. Procurava estimular a força interior naqueles que os procuravam, perguntando-os como fez tantas vezes: que queres que eu faça? Acreditas?
que eu possa te curar? Porque cada um precisa cultivar em si a própria fé, ter vontade de querer se mudar. A fé é conquistada, ela é adquirida pelo Espírito na jornada evolutiva e alcançada por diversas encarnações. Quando mais se confia na justiça e no amor do Criador, mais se conscientiza da perfeição divina e assim mais nos fortalecemos, consolidamos a nossa fé. O próprio Evangelho nos diz que chega um momento nessa escala evolutiva que o ser humano atinge, chega a um tal grau de desenvolvimento que por si mesmo o busca a luz do esclarecimento e da verdade, ou seja, vai atrás dos estudos, de pesquisas para entender o que está acontecendo. E que a partir desse momento nós passamos a raciocinar sobre a fé. Aí Allan Kardec nos diz que a fé não pode ser imposta. Ela é fruto das experiências, ou seja, patrimônio espiritual. Quem a possui não a perde jamais. Aqueles que se dizem ter fé, mas se desesperam diante de percalços da vida, são aqueles que creem em Deus, mas não sabem de Deus. E do crer para saber, o caminho é longo. Porque muitos creem em Deus quando tudo está relativamente bem, tudo mais ou menos sob seu próprio controle. Mas basta um dissabor qualquer, um revés, que pode ser uma separação, uma doença, uma perda financeira, para abalar toda a crença já supostamente conquistada. E aí passa a suscitar muitas dúvidas. Logo questionando a si mesmo: será que Deus existe mesmo? Se Ele existe, onde está esta justiça? Por que eu sofro tanto? Dúvidas essas que demonstram que ainda nós não cultivamos a fé, mas a crença, a ilusão de talvez sermos detentores de algum tipo de privilégios perante Deus e Jesus, da proteção contra dores, desafios e crises. Ignorando que esse tipo de interpretação significa não crescer intimamente, de não crermos verdadeiramente em Deus nas nossas questões que temos que passar. E que o grande mérito da fé não está em afastar para longe de nós as dificuldades, não, mas em nos fortalecer através delas, para que possamos superar as dificuldades com dignidade, com amor, com paciência. Mas aquele que sabe de Deus, esse não retrocede, não duvida, e muito menos se desespera, porque o desespero é a perda de esperança. Quem se desespera, não espera mais nada. Mas quem crê, espera sempre. Enquanto espera, trabalha, porque o trabalho é uma necessidade. Porque se a aquisição da fé é um processo, e é um processo que requer esforços, que requer aprendizado, pesquisa, estudo e muita vontade. Cada um de nós está numa fase, numa etapa desse processo, onde a crença é o primeiro passo, logo vem a fé, em seguida pela razão, pelo conhecimento e por último, a transformação, a nossa transformação. A reforma íntima, que tanto ouvimos falar e lemos tanto, a nossa transformação.
precisa começar dentro de nós. Em seguida, dentro das nossas casas, na convivência com aqueles que nós sabemos que não estão ao nosso lado por acaso. Combatermos, superarmos as mágoas, os desentendimentos, os ressentimentos, os melindres. Precisamos transformá-los em compreensão, em perdão, em paz. Ao contrário do que estamos acostumados a pensar, a fazer. Sim, ao contrário do que estamos acostumados a agir, nós precisamos começar a levar os desaforos para casa. Aquele velho ditado que se ouvia falar: eu não levo desaforos para casa, não tem mais espaço nessa nova era. Temos que levar sim, para meditarmos sobre o que devemos e o que não devemos fazer. Pararmos e sairmos por aí num mau humor terrível, arrumando brigas, confusão no trânsito, hostilizando as pessoas, tudo numa forma equivocada, terrível, numa tentativa inútil de extravasarmos os conflitos que trazemos dentro de nós. Vamos conscientemente extravasá-los dentro da nossa casa, com nós mesmos, mas entendendo como extravasá-los. O ato de compartilhar as nossas contrariedades com aqueles que Deus permitiu que fizessem parte das nossas vidas, as nossas famílias. Mas sem violência, sem agressões, sem constrangimentos, e sim, ao contrário, através do diálogo amistoso, amigo, na certeza de que alguém pode vir nos ajudar a nos trazer de novo o equilíbrio, pelo carinho e pela compreensão, ou mesmo nos alertar de uma forma saudável, amorosa, os pontos em que precisamos melhorar. São exatamente aquelas pessoas, aqueles espíritos que hoje ao nosso lado assumem o papel de pai, mãe, irmão, esposa, esposo, filhos, qualquer parentesco, às vezes nenhum, que estão ali conosco, ao nosso lado. E porque estamos unidos? É porque estamos unidos por algum compromisso. E não importa qual seja esse compromisso, nós podemos, nós devemos, e acima de tudo, nós precisamos agir como se fosse um compromisso de amor. Ou melhor, nossa família, nossos amigos de trabalho, todas as pessoas que passam por nós todo o dia, são um compromisso de amor, sim, que temos com todos. E se tivermos fé, é exatamente isso que vai acontecer. É exatamente assim que vai ser. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos cultivar a paz dentro de nós, dentro do nosso lar. Porque a paz, para que a paz se reflita para toda a sociedade. E para isso, é preciso ter muita fé. A fé raciocinada, que nos dê forças suficientes e entendimento e compreensão para lutarmos contra as tendências negativas que trazemos dentro de nós. Nesse nosso mundo tão conturbado e competitivo, onde os valores do ter insistem em querer sufocar e substituir os valores do ser. Mas, lá na questão 625, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de modelo e guia? E os mensageiros celestiais responderam, de forma a ressoar nos ouvidos de toda a humanidade, uma só palavra: Jesus. E somente Ele é o modelo e guia. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E seguindo Ele, nós nunca,
Jamais vamos nos enganar. E eu, então, concluo essa exposição online dizendo: o grande apóstolo da caridade nos chama a sermos solidários, sempre, com a dor do próximo, e fazemos por ele tudo o que estiver ao nosso alcance, mas principalmente em transmitir os esclarecimentos que a nossa doutrina espírita nos proporciona. E que o mundo não está à deriva como muitos pensam e imaginam. Jesus sempre esteve e está no seu leme. Busque a sua iluminação interior através do conhecimento, das práticas das boas ações, do Evangelho de Jesus. Meus irmãos, chega de dúvidas, chega de incertezas que só retardam o nosso avanço e prejudicam o nosso trabalho evolutivo. Porque se o Brasil é o coração do mundo, ele só será pátria do Evangelho quando esse Evangelho for sentido, vivido por cada um de nós. Que assim seja. Assim, agradecemos o tempo que todos estão se dispondo a nos ouvir, aos espíritos trabalhadores da Casa Espírita, aos espíritos de luzes que nos acompanham, aos irmãozinhos que vêm aprender junto conosco nesse momento, e agradecemos a grande oportunidade de estarmos sábado à tarde podendo proferir uma exposição doutrinária sobre a fé. Sei que o tema abordado deveria ser sobre a pandemia, mas tantos falam sobre a pandemia e eu trago a fé, porque é na fé que nós vamos vencer essa pandemia. Um beijo no coração de todos e sintam-se todos abraçados por mim. E mais uma vez, muito obrigado e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja.